Então aqui vocês têm a mistura de grãos. Nós vamos trabalhar aqui uma bolacha feita com sementes, tá? Aí você pode escolher a semente da sua preferência. Normalmente eu deixo ela hidratando da noite para o dia, ajuda a hidratar bem, tá? E depois é só espalhar na superfície da sua forma para que você possa trabalhar a bolacha. Simples, fácil, rápida, fica um sabor assim maravilhoso. Então eu vou untar, apesar do papel aqui que me auxilia a não grudar na assadeira, eu vou untar com um pouquinho de azeite. Antes de colocar aqui, eu vou hidratar mais um pouquinho, deixar um pouquinho mais flexível a minha mistura aqui. Ó, ela ficou hidratando da noite para o dia. Agora eu coloco um pouquinho mais de água, só para favorecer o manuseio dela aqui, tá? Usei semente de linhaça, chia, girassol, quinoa. Usei também a semente de abóbora. Você pode pôr a semente da sua preferência. Lembrando que tem que hidratar bem. E eu já acrescentei aqui. Um pouco de sal, tá? E um pouco de gordura, a gordura da sua preferência. Eu usei aqui o óleo de coco, mas pode usar um azeite, aí você é quem vai optar, tá? Então aqui não tem segredo. Daqui vem para minha assadeira. Deixa eu aproximar você aqui. Opa! Pedestal novo, eu tô meio perdida aqui, gente. Então, eu vou colocando a massa e espalhando. Vou usar uma espátula. Ela facilita você trabalhar, espalhar a massa. Noto que ela fica assim bem maleável, fácil de você trabalhar. Não posso deixar muito grossa aqui, senão ela vai levar muito tempo para assar e pode queimar, tá? Então eu vou ter que deixar com pelo menos 1 centímetro de espessura, que é o suficiente para que você possa trabalhar a massa, tá? 1 centímetro ou até menos de 1 centímetro. Quanto mais fina, mais crocante, tá bom? Vou pôr aqui meio centímetro, assim você não se perde. Meio centímetro da massa. Espalhe bem, espalhe uniformemente. Se você encontrar dificuldade para estar espalhando, eu vou sugerir que você faça o seguinte, que você tenha uma vasilhinha com água e vá umedecendo o suficiente para que você possa espalhar. Não é muito, tá? É só o suficiente. Espalhe bem. Vá acertando já as beiradas da sua forma. Vá deixando alinhada, ela modela super bem, então não se preocupe. Você vai entender isso a hora que você estiver fazendo. É muito simples, muito fácil. Então aqui você vai ter uma bolachinha saudável de grãos para que você possa consumir diariamente, tá? Acertando as extremidades, deixando bem uniforme. Na realidade, a cozinha requer que você tenha um pouquinho de paciência. A habilidade vai vir com o tempo, conforme você faz, o tempo que você leva
para fazer uma receita e outra, vai reduzindo, ou seja, você vai melhorando a sua técnica, você vai aprimorando o seu conhecimento a partir do momento que você faz. Bom? Então aqui, ó, já acertei a massa. Essa é uma das formas, tá? Espero que você possa observar aqui a espessura em mais ou menos meio centímetro. Vou levar ao forno 140 graus, uma média de 30, no máximo 40 minutos, tá? Na metade do tempo, eu vou precisar retirar ela desse papel onde ela se encontra, que é o Teflon. Você pode utilizar qualquer outra superfície para assar. Pode ser um silicone. Eu acho que o melhor é o Teflon, facilita muito. E eu vou ter que virar a placa em determinado momento para que ela acabe de assar na parte de trás. Então, aqui eu já vou fazer aqui uns riscos marcando o formato da minha bolachinha. Observe que é muito fácil, ela marca facinho. Eu faço o risco. Só para marcar. Na hora de virar, eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil a partir do momento que você tem uma placa de silicone ou uma placa de Teflon, tudo isso facilita, tá? Aí o formato fica a seu critério, mas eu acho que ela nesse formato é o mais bonitinho e fica mais fácil. Essa aqui vai ficar um pouquinho melhor, vou deixar melhor. Eu só marquei. Eu não fiz a marcação até o fundo da massa, eu só marquei, tá? Então, deixei ela quadriculadinha, marcadinha, e daqui ela vai pro forno. O forno tem que estar a 140 graus. Para que você possa assar com tranquilidade, tá? E aqui a segunda forma. Aproveite bem, não deixe sobrar nada, que depois vai fazer falta. Nada, você vai ver que delícia que fica isso aqui. Não dá para desperdiçar nada. Bom, então é o mesmo processo. Eu espalho. Não deixo ela tão fina, mas também não tão grossa. Lembrando que se eu precisar, eu umedeço, espalho a água, tá? E vou modelando ela aqui, ó. Ah, mas eu queria a bolachinha redonda. Então, eu vou sugerir que você encontre uma forminha para recortar, né? Pode ser de metal ou um copo mesmo, a base de um copo. A boca do copo, né? Vai ajudar você a cortar a massa, tá bom? Ó, vou espalhando. Vou acertando todas as extremidades, deixando ela bem certinha, porque facilita. Facilita depois para você cortar, para você virar ela na própria assadeira. Ela fica bem uniforme, tá? É uma massa assim que não tem segredo, fácil de lidar. E você vai estar produzindo uma bolacha saudável, né? Sem aditivos, com sementes. Normalmente você deveria estar consumindo diariamente. Vão favorecer o seu intestino, vai favorecer o seu trato digestivo, vai trazer só saúde, tá bom? Fora que ela é muito gostosa, gente.
fica muito saborosa. Eu sou suspeita em dizer isso, né? Mas eu tenho depoimento de muitas pessoas falando a respeito. E aí, assim, uma vez a massa bem colocada, não deixe buracos, porque vai dificultar depois para que você vire ela na forma, tá? Então, acerte bem a massa. E aí é só marcar, ó. Vamos pegar uma forminha redonda. Ah, eu quero deixar ela redondinha. Então, eu posso marcar aqui, ó. Lógico que o redondo, o que que acontece? Aqui onde fica o espaço da emenda entre um e outro, no fim você acaba perdendo, né? Então, eu acho que o melhor de tudo é realmente fazer ela quadradinha, porque você aproveita a massa 100%, tá? Pode cortar no formatinho que você quiser aqui, ó. Quando eu uso traços mais retos, eu posso fazer ela até triangular, tá? Eu posso fazer o formato que eu desejar aí. Desde que eu entenda que eu preciso aproveitar o máximo possível da massa, tá bom? Tem que aproveitar o máximo possível para não causar tanto recorte e ela não ficar moída, porque ela vai moer, tá? É uma massa delicada, que se eu não trabalhar corretamente, eu vou acabar perdendo, porque ela vai virar uma farinha, tá bom? E aí o que sobra aqui na pazinha é só tirar e voltar em cima, que ela já adere normalmente, tá? Então é isso aí, gente. Eu quis trazer aqui uma ideia para que você cumpra em casa, né? Das bolachinhas recortadas de grãos, tá? Vai para o forno. Eu vou utilizar a temperatura de 140 graus, 140, 150 graus. Uma média de 30 a 40 minutos. Então, isso tudo vai depender do meu forno, de uma série de condições que eu encontro no meu forno. Como o meu forno é um forno que tem a hélice que distribui o calor, então uma média de 30 a 40 minutos. Pode ser que o seu forno leve um pouquinho mais de tempo, tá bom? Então até já. Olá, estou aqui para tirar algumas dúvidas, principalmente do pão sem glúten, tá? Eu tô com a massa aqui, já estou enrolando, ela repousou 24 horas na geladeira, tá? Junto com o fermento. Então, praticamente eu utilizei aqui a fermentação natural, o levain, tá? Na hora de enrolar, vem aqui pertinho de mim. Vamos ver se você consegue observar aqui. Eu vou esticar a massa, para isso eu preciso manter a minha mão umedecida, para que não grude na massa, facilita a trabalhar, tá? Então eu abro a massa, vou enrolar ela apertando essa parte interior, onde une uma parte à outra, formando um cilindro, tá? Por que que eu enrolo aqui no filme plástico? Porque facilita, só por isso. Então, essa região toda precisa estar bem fechadinha, ó. Precisa fechar bem, tá? Daqui, eu vou dar o formato do meu pão. Eu posso utilizar, me acompanha aqui, ó. Eu posso utilizar a própria farinha de arroz ou aqui, as sementes, tá? Coloquei vários tipos de sementes. Eu vou rodar o pãozinho aqui dentro. Essas sementes vão grudar. E aqui eu tenho o meu pãozinho com sementes. Aí ele vem para a forma. Eu ajeito bem ele na forma, tá? E depois disso, ele vai crescer um pouquinho e vai assar. A mesma coisa foi o pão que eu passei praticamente ali na farinha de arroz, para poder envolver, e depois eu volto aqui mostrando o recorte da massa.
que na metade do tempo já eu vou retirar a assadeira e vou retirar praticamente a massa do teflon, tá? Para quê? Para que ela possa assar por completo na outra lateral. Então, aqui eu retiro, dou uma acertadinha nela, é o suficiente, tá? Aparecem em alguns lugares, aparecem recortes. Então agora ela finaliza secando a outra lateral. Então aguarde um pouquinho, vou pegar a outra. Já acerta o que saiu do lugar. Aqui grudaram algumas partes, né, que ela ainda tá mais úmida. Então é só voltar aqui e acertar a massa. Não tem segredo e não há dificuldade, gente. É só a prática mesmo para fazer com que você avance, né, no preparo. Então, agora volta pro forno. Ela vai terminar de secar. Bom, provavelmente mais uns 10, 15 minutos até ela terminar, tá? Algumas pessoas me perguntam, mas por que você não grava assim o assado, né, o vídeo? Gente, gravar sozinho é muito difícil, dentro de uma cozinha é pior ainda, né? Eu tenho muita dificuldade, eu espero que a gravação tenha ficado razoável, que você possa entender, isso que é o principal. Lembra do pãozinho de farinha sem glúten, que é a farinha de arroz? Então nós vamos fazer um corte, vamos trabalhar aqui com a lâmina, fazer um corte para ele abrir e ficar desenhado. Então toda vez que a lâmina sujar, lembre-se, limpe, facilita o seu trabalho. Então tenha à mão as ferramentas corretas para que você possa trabalhar tranquilamente. Pãozinho maior, a gente faz uns cortezinhos na diagonal sem atravessar, tá? E fica ao critério de cada um. Lâmina suja, limpe, volte a umedecer, corte. Tá vendo? Uma mão só não faz. Então, o vídeo não é uma coisa muito simples, né? O corte ajuda você a trabalhar a massa de várias formas. Que ela possa abrir um pouco mais, crescer um pouco mais, fazer aquele desenho maravilhoso. Então, não é à toa o corte no pãozinho, mas principalmente porque ele desenha. Esses são com as sementes. Um pãozinho precisa ter muita atenção, muito carinho, né? A sua dedicação no sentido de fazer muito bem feito, o melhor possível, no seu conhecimento. E é isso aí. Então, mais uma vez, a dica dada aqui a respeito do corte do pão na superfície antes de assar. E esse pãozinho, especificamente, ele precisa ir em um forno muito alto, 200 graus. Se não levar a 200 graus, ele não vai dar essa explosão no movimento da massa.
né? E vai crescer pouco, vai ficar um pão diferente, não vai lembrar praticamente um pão francês, tá bom? Já retorno. Aqui estamos de volta com a bolachinha assada e aqui vocês vão observar em determinados lugares, como ela já ficou marcada, eu vou dobrar aqui justamente num dos recortes, para que você possa observar. Ó, quando ela tá bem sequinha, ela solta com facilidade. Aonde ela não secou, ela fica grudadinha. Então, essa parte que não assou por completo, volta pro forno. Mas essa outra aqui, ó, eu preciso retirar, porque senão vai queimar, tá? Então, eu vou fazer uma seleção manual para que eu possa preservar a que já assou. Então, essa tá assada. Essa não. Assou e não, tá? Então, eu preciso recortar e voltar ao forno que não assou, tá bom? Vamos aqui de volta para mostrar os pãezinhos já assados, tá? Eu tenho aqui aquele com sementes e aquele envolto só na farinha de arroz, tá? Vamos cortar, ele tá um pouco quente, não é bom cortar ele quente, mas vamos cortar para que você tenha uma noção daquilo que você vai encontrar num pãozinho sem glúten. Olha que linda a massa, olha que fofo que ele é, macio, crocante por fora. Olha que linda a massa. E saudável, né? Ó, ele é bem crocante por fora. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Pãozinho sem glúten. Pão francês sem glúten. Lindo, né? Que tal? Que tal arriscar um pouquinho? Para que a sua saúde melhore, para que você evite a inflamação do seu corpo, principalmente através do glúten, né? O glúten é que vai trazer essa inflamação que normalmente a gente não percebe. Só percebe quando se adquire algum tipo de patologia, tá? Quando tem aquela doença autoimune, que no fim leva você a sérias consequências. Então a mudança não é tão ruim, a mudança é para melhor. E eu espero que você possa trabalhar esse aspecto interior e modificar para melhor. Então as receitas estão aí, se você encontrar dificuldades, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta e eu vou te ajudar no que você precisar. Então tá aí, um pãozinho francês com sementes e um pãozinho francês sem sementes. Olha que lindo, olha que macio, tá? Eu espero que você tenha curtido e já deixe seu comentário aí, ative o sininho, se inscreva no meu canal, isso tudo vai me ajudar muito. Até mais!